Sejamos todos muito bem-vindos a mais uma exposição da Sociedade Espírita Paulo de Tarso. Que o Mestre nos guie e nos abençoe sempre, nos dando ânimo e coragem para perseverarmos na caminhada do bem. Hoje nós vamos estudar a necessária empatia. Estudei o livro Educação dos Sentimentos, de Jason de Camargo, O que Temos de Melhor em Nós, de Carlos Eduardo Durgante, e A Linguagem do Coração, de Vinícius Lima Lousada. Jesus contou várias parábolas. Ele usou muito este valioso recurso didático em suas pregações, pois a parábola é uma maneira de ministrar um ensino através de uma história. É uma narrativa interessante, falando do cotidiano, que prende a atenção de quem ouve. Nós, evangelizadores, também temos esse hábito de contar muitas histórias. Então, vou contar uma história. E a história é de Pedro e Paulo. Quando em pequenos, Pedro e Paulo eram preguiçosos. Todo pretexto servia para faltarem com os deveres e ficarem andando pelos pomares, campos, quarteirões da cidade onde viviam. Lógico que os pais deles se aborreciam com aquilo, sem dúvida. Mas em lugar de castigá-los ou partir para uma agressão física, esperavam o momento ideal, o momento certo para adverti-los mais seriamente, sem saírem do tratamento amorável e paciente que dispensavam a eles. Esse momento chegou quando, um certo dia, depois do almoço, eles se preparavam mais uma vez para uma vadiagem. A mãe dirigiu-se a Paulo em tom de voz habitual e disse: Paulo, meu filho, será que você poderia me fazer um favor? Pois não, mamãe, respondeu ele prontamente. Eu gostaria que você fosse até aquele terreno baldio e viesse me contar o que existe por lá. O terreno este ficava perto da casa deles e, portanto, é lógico que conheciam muito bem, pois servia aos constantes lazeres deles. Entretanto, mesmo assim, ele atendeu e poucos minutos depois já estava de volta. Mamãe, ali só existe lixo e porcaria, disse ele. Metais enferrujados, papéis, vidros, arames, garrafas, nada que se aproveite. Como se não tivesse ouvido a última observação, a mãe perguntou: Mas, Paulo, não haverá uma serventia para aquelas coisas? E ele respondeu prontamente: Ah, mamãe, está claro que não. A mãe, voltando-se para o outro filho, o Pedro, pediu: Pedro, agora você vá até o portão do jardim e venha me contar o que existe nos outros terrenos. Aquilo também era claro, mas obedeceu, voltando em seguida, e disse: Nos outros terrenos, mamãe, há casas, pomares e jardins. Que coisa, disse mamãe pensativa. Por que será que se acumularam tantas coisas inúteis no terreno baldio? Paulo e Pedro, triunfantes, responderam quase que ao mesmo tempo: Ora, mamãe, porque ele está vazio. Pobre terreno, exclamou mamãe. Não sendo aproveitado para nada, transformou-se em depósito de lixo. Isso dá o que pensar, pois é como os dias da nossa vida. Se não soubermos aproveitá-los, vão se enchendo de coisas inúteis. Uma vida ociosa
é como um terreno baldio. Recolhe tudo que é ruim e imprestável. E concluiu: é por isso que na vida do homem caridoso, que sabe encher os seus dias, não há lugar para os vícios, maldades e enganos de qualquer espécie. Então vamos nos perguntar: e como está o nosso terreno? Ou seja, como é que está o nosso coração nestes momentos de pandemia? Como está o "se puder, fique em casa"? Cheio de revoltas, melindres, insegurança, tristeza, ou cheio de amor, paciência, compreensão e com fé? Estou respeitando o outro? Estou me amando? Estou desenvolvendo a força de vontade para amar e entender o meu próximo? Quem é o meu próximo? Cônjuge, pais, filhos, amigos, demais familiares, vizinhos e até pessoas que estão pelas ruas. Estou desenvolvendo a empatia? Mas o que é empatia? Então, no livro de José de Camargo, Educação dos Sentimentos, ele definiu como: empatia é a capacidade que conduz o indivíduo a se colocar no lugar do outro, a perceber o que passa com ele pelas vias da sensibilidade. É sentir o que o outro está sentindo pelos canais não verbais. Na passagem em que os homens estavam condenando a mulher adúltera, Jesus disse: quem dentre vós estiver sem pecados, atire a primeira pedra. E, inclinando-se a cabeça, continuou a escrever na terra. Os que tinham ouvido saíam um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher. Jesus olhou para ela e disse: mulher, onde estão? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. Jesus falou: nem eu te condeno. Vai, e a partir de agora não peques mais. Neste momento foi colocada em prática a empatia. Os homens da época se colocaram no lugar da mulher adúltera. E aí perceberam as suas dificuldades. Pois todos nós cometemos erros. Todos nós. Então, empatia é isso. É o sentir o que o outro está sentindo. Mas nós estamos vivendo tempos curiosos, tempos de transição para a regeneração humana, para a mudança. Mas saltam aos nossos olhos comportamentos dantescos na vida social. O fato é que nesse período de transição estão surgindo conflitos íntimos na esfera pública que antes ficavam no anonimato. Pois não tínhamos uma sociedade informática como temos nos dias de hoje, com uma rede de comunicação global com muita rapidez adentrando nossa casa mental, onde percebemos os conflitos vindos das paixões inferiores, próprios de espíritos imperfeitos, que somos nós os habitantes da Terra. Desse conflito
forçosamente se originarão perturbações temporárias, é claro, até que esse terreno se ache nivelado e restabeleça, então, o equilíbrio. Então, temos que começar a limpar esse nosso terreno. O justo é que nesse cenário somos todos atormentados por nossas dores morais. Quem não errou até hoje? Mas só que de uma forma aguda. Isso nos marca. Como que oprimidos pelo tempo que está a se esgotar, para dar início aos tempos chegados de transição, quando nós iremos transformar o mundo de expiação num mundo de regeneração, onde o bem irá predominar. Mas, no momento, são tempos de grandes dores, sim. Dores na alma. É um tempo em que a empatia, então, é imensamente necessária para que nos compreendamos uns aos outros e ajudemo-nos. Então, eu tenho que me colocar no lugar do outro, naquela situação que ele está passando. Então, portanto, empatia é uma habilidade socioemocional que se desenvolve e se edifica enquanto a aprendizagem do espírito imortal. Mas à medida que procuramos compreender pelo sentir, pensar e agir. A perspectiva do outro, sua experiência e seus sentimentos. Mas o livro nos dá algumas dicas. Então vamos às dicas do livro. A linguagem do coração, de Vinícius Lima Lousada. Como podemos ser empáticos? E o livro nos responde. Em primeiro lugar, dispondo-nos internamente à compreensão do outro, sem julgamentos morais, sem apontar o dedo. Em segundo lugar, criando o hábito de olhar respeitosamente nos olhos do próximo, ou seja, sentir o próximo. Outra dica: exercitar a escuta empática ou a escuta com plena atenção. Está difícil hoje em dia. Colocando-se por inteiro a serviço da expressão de dor ou angústia desse próximo. Como estou em casa, com a minha família? Começar a me observar, prestar atenção em mim. Como a empatia conduz a pessoa a um estado de solidariedade, e esta virtude é o caminho para extirpar o egoísmo, é interessante desenvolvê-la da melhor maneira possível. E o livro nos repassa alguns passos. Primeiro, a base da empatia é a autoconsciência. Significa dizer que o conhecimento de nossas próprias emoções auxiliará a perceber as emoções e os sentimentos dos outros. Olhar para mim, então eu vou perceber. Mas eu me conheço? Ou eu estou de olhos vendados? Eu não quero ver como eu sou. Aí tá.
Eu tenho que começar a me conhecer, a olhar para mim. Para desenvolver, então, a empatia, segundo passo, observe os outros com olhos de bondade, não de crítica. Acompanhe seus gestos, sua voz e suas expressões corporais com pensamentos de bondade. E nós temos o hábito de primeiro criticar. Terceiro passo para desenvolver, então, a empatia. Tente entender o porquê de seus atos. Eles refletem sua situação interior. Como você agiria no lugar dele? Tente vestir a sua pele. Tente se colocar com aquele problema que ele está passando. Quarto passo para desenvolver a empatia. Seja interessado e amigo. Suas ações muitas vezes escondem as preocupações internas. Então sejamos amigos, sejamos observadores. Quinto passo. Habitue-se a ver com os olhos da alma, para que você possa ver o que a alma do outro está sentindo. Então, precisamos urgentemente desenvolver essa nova ética existencial, a empatia, para assim continuarmos a usufruir desse abrigo fraterno que o Criador delegou a cada um de nós, para sermos os fiéis depositários desse bem inalienável. Qual é esse abrigo? A vida na Terra. Não é o acaso que aqui estamos. Há em cada um de nós algo precioso e divino, porque foi o Criador que nos criou, que precisa sim ser cultivado e preservado, mesmo que apesar de todos os obstáculos que a vida nos dá, que pareça até ser o contrário, temos então que cultivar a empatia, esse precioso bem que recebemos. Precisamos todos de um choque de generosidade, principalmente nos dias de hoje. Esse é um sentimento indispensável para esse momento que estamos passando aqui na Terra. Não apenas as religiões ou as correntes espiritualistas e filosóficas têm afirmado ao longo dos séculos que as práticas do amor, da caridade, da indulgência, da compaixão, de atitudes altruístas, da gratidão, da generosidade, entre outras, promovem saúde e bem-estar. Mas também a ciência tem comprovado esse benefício. As descobertas da ciência nos permitiram um controle ainda maior sobre os fatores que podem tanto adoecer nosso corpo e o nosso espírito, como proporcionar a eles um estado mais harmonioso e equilibrado. Então depende de quem? Somente de mim. Então, faz com que a gente se aproxime mais ainda das lições do Mestre Jesus, que há mais de 2000 anos pregava aos povos que eles deveriam perdoar as ofensas, ser mais compassivos,
brandos de coração e amorosos uns para com os outros. Naquela época, Jesus já fazia curas físicas, ditas milagrosas, mas que só se realizavam naqueles que tinham o quê? Um coração bom, misericordioso e solidário. Ele mesmo afirmava que era pela ação da fé e da esperança de cada um que as curas e as doenças se dariam. Esse Cristo já anunciava em sua missão evangelizadora que ser bom e compassivo não fazia bem somente ao próximo, mas principalmente a si próprio. E cientistas têm afirmado que pessoas altruístas que praticam a empatia ajudando o próximo possuem mais satisfação na vida, tendo menos distúrbios mentais. Em 2015, um belíssimo documentário intitulado A Revolução do Altruísmo, produzido por documentaristas franceses, veio jogar luz na teoria de que cooperação e altruísmo estão mais na essência do ser humano que o egoísmo. Isso tudo em estudos. Com base em estudos de diversos psicólogos, neurocientistas e demais pesquisadores do comportamento humano, podemos afirmar que nascemos com esse impulso altruísta, mas só que é com o tempo e com a convivência social aqui entre nós que infelizmente nos tornamos mais individualistas e centrados nos próprios interesses. Para não esquecer, somos naturalmente altruístas. E saber disso, nos renovamos interiormente e nos dá impulso para perseverarmos no bem. As práticas altruístas, com frequência, ativam regiões ou áreas no cérebro que estão relacionadas ao prazer e à satisfação, inicialmente no próprio cérebro e, na sequência, no corpo todo, resultando em uma contagiante sensação de bem-estar, de paz e de serenidade que precisamos tanto. E essas sensações, elas são passadas a cada uma de nossas células. Olha a perfeição divina. À medida que forem sendo experimentadas por cada um de nós em quantidade e frequência ilimitadas, mais benefícios nos trarão. Vamos a um exemplo, para ficar mais prático. Em épocas de Natal, as pessoas são mais solidárias e se envolvem mais com o próximo, usando o quê? A empatia, se colocando no lugar deles. E aí é que nós notamos a diferença. Foi publicada uma reportagem com opinião de vários especialistas em saúde física e mental, e todos foram enfáticos em afirmar que otimismo, gratidão, compaixão, bem como todos os bons sentimentos, faz bem para a saúde. E que além de deixar a mente saudável,
ser do bem também faz bem para o corpo. A solidariedade traz efeitos positivos para a saúde. Hoje, os cientistas afirmam categoricamente que fazer o bem faz bem. Onde está a minha dúvida? A qualidade da compaixão é a capacidade de perceber o outro como um outro, mas que é semelhante a si mesmo na fragilidade e nas necessidades humanas. Identifica-se assim, despertando a empatia, que o fará importar-se com o que está acontecendo com o próximo no mundo. A necessidade alheia fala mais alto ao sentimento. E não é possível ficar indiferente ao que se passa em torno de nós. Que nunca esqueçamos que somos todos irmãos em humanidade. Somos condutores de energia. Se desejamos o bem vem. Mas o que estamos desejando no momento? Se espalhamos amor, o amor fica. Se sorrisos receberemos. Se tem uma coisa que o universo faz, é ser justo, desde que sejamos com o nosso próximo. As coisas acontecem. A bondade existe. O amor vence. Toda a positividade precisa circular. Vamos então espalhar.